Como que a gente faz para ter mais amor próprio? Afinal, como alcançar o tão falado, tão desejado amor próprio? Seja bem-vinda ao Entre Surtos e Sonhos. Eu sou a Renata Sturti, esse é meu podcast para quem tem coragem de encarar o caos dentro de si, para quem sabe que viver dá trabalho, mas é delicioso e sempre vale a pena. E hoje eu quero falar sobre ele, o amor próprio. Eu sabia que em algum momento eu ia falar sobre esse tema, porque é um tema que faz parte da nossa jornada como mulheres. Eu acho que a gente vai passar a vida inteira falando sobre, aprendendo sobre, porque eu acredito muito que o amor próprio não é uma coisa que a gente alcança e pronto. Eu acredito muito que é uma tarefa diária, que a gente vai estar constantemente tendo que estar desperto para nutrir esse amor, que é cheio de altos e baixos também, não é uma coisa constante. E é um relacionamento que a gente tem que cultivar com a gente mesmo, para sempre. E lembrando que eu falo de um lugar muito próprio, que eu tô falando da minha visão, as minhas experiências, o que eu acredito, o que eu aprendi sobre, o que eu tô aprendendo ainda. Não sou nenhuma especialista ou uma mulher que alcançou o máximo do amor próprio e pode falar sobre isso, mas como uma estudiosa, uma aprendiz da vida mesmo. E então já pega seu cafezinho aí, o seu chá, abre o seu coração e bora trocar ideia. Bom, a gente sabe que a construção da autoestima, ela começa a ser feita ali na infância, né? O quanto a gente se acha digna de receber amor, o quanto a gente é cuidada, o quanto a gente é amada de fato, o quanto o ambiente em que a gente cresce, ali, as experiências que a gente vai tendo, as crenças que a gente vai absorvendo, o quanto elas favorecem ou não a construção dessa autoestima, né? Então, muitas vezes você pode ter crescido em um ambiente que de alguma forma te ensinou que você não era digna de amor, às vezes você foi muito negligenciada, viveu em situações de um certo abandono emocional, de muitas críticas, e isso impactou sim a sua autoestima. Mas eu acredito muito também que a gente, agora como adultas, a gente tem a capacidade de recriar essa autoestima, de desaprender certas verdades e aprender novas verdades também. Então, eu creio muito que a gente pode ativamente construir a nossa autoestima, assim como a gente construiu até certo ponto com o que a gente aprendeu, né, do externo, a gente pode tomar frente disso e começar a construir essa autoestima. Não acho que é fácil, acho que às vezes é uma tarefa para a vida toda, mas eu acho que com a vida adulta a gente pode pegar esse bastão pra gente e, e tomar frente dessa construção. Falando um pouco da minha experiência, assim, de como que começou a ser construída a minha autoestima, quando foi que eu entendi toda essa coisa de beleza, de autoestima, de se amar, né? O que que eu me lembro, assim, como foi essa construção. Eu falo aqui também de um lugar de privilégio, né? Porque eu sei que de alguma forma eu estou mais ou menos ali no padrão. E também eu recebi muito amor, muitos elogios, incentivo da minha mãe. Ela sempre me colocou muito pra cima. E isso, claro, me ajudou muito. Então, eu já fui para a escola, assim, com mais confiança. Eu acreditava em mim mesma. Isso muda tudo, né? Mas, na escola ali, logo no ensino fundamental, eu já tinha consciência de que eu não era uma das mais bonitas da sala, né? De que eu era, sei lá, eu sabia que eu tava no meio ali. Que eu era uma mediana, digamos assim, né? Em termos de beleza. A gente vai entendendo pelo comportamento das pessoas, pelo que a gente aprende, né? Nas experiências, na mídia, né? Tudo que a gente consome, a gente vai entendendo o que que é tido como beleza, assim, um padrão de beleza, e o que não é. Então, isso é muito louco, né? Como que muito naturalmente a gente vai aprendendo sobre esses conceitos. E aí eu sabia que eu não era uma das mais bonitas, eu sabia muito bem quem eram as meninas mais bonitas da sala e tudo, mas eu tinha uma coisa muito minha que era essa confiança, essa personalidade forte, digamos assim, sabe? Quando alguns meninos tentavam me irritar ou fazer bullying,
As mulheres sabem que na sala de aula sempre tinha aqueles meninos que têm a mesma idade que você, mas a maturidade bem aquém. E aí, quando algum menino vinha me zoar, ou querer me irritar, me tirar do sério, eu sempre falava assim: ah, você faz isso porque você é louco por mim e eu não te dou atenção, e aí, pra você chamar atenção, você fica me enchendo o saco. E aí, eles paravam de fazer o bullying. Ou quando continuava, porque realmente gostava de mim e queria ficar ali me azucrinando, mas geralmente funcionava. Então eu sentia muito que o meu jeito acabava me fazendo atraente porque eu não deixava, como que eu posso dizer? Não deixava eles tirarem onda com a minha cara, sabe? Então acho que a minha autoestima começou a ser construída ali a partir da minha força, sabe? De não deixar as pessoas tirarem onda com a minha cara. Eu tinha uma força, assim, pra me defender. Acho que é isso. Então, eu tinha essa força porque minha mãe me passou. E aí, eu lembro que em um dado momento, acho que lá na oitava série, é isso mesmo. Teve um professor que ele fez uma carta para aula, para a turma toda, se despedindo da turma, porque a gente ia pro ensino médio, não ia ter aula com ele mais. E aí ele fez uma carta para a turma toda e ele foi falando de cada um. Ele foi falando o ponto forte de cada um da sala, segundo a visão dele. E aí teve a menina mais bonita, ele falou da beleza dela. Ele não falou a mais bonita, mas deixou claro assim que era uma beleza estonteante. E fulano mais engraçado, ciclano. Quando chegou a minha vez, eu não esqueço, ele falou que eu era a mais charmosa da sala. Na hora que ele me falou isso, eu lembrei que a minha mãe tinha me contado que ela também na escola, acho que no ensino médio, teve um concurso lá, esses concursos bobos, e ela ganhou como a mais charmosa. E eu me lembrei, eu falei, caramba, então tá aí, eu sou charmosa. Eu adotei aquela verdade pra mim. Na hora que ele falou que eu era a mais charmosa, aquilo, eu gostei de escutar aquilo, e aquilo, de alguma forma, esse professor nem sabe, mas aquela frase se tornou uma crença que eu passei a nutrir sobre mim. Então, ajudou muito na construção da minha autoestima de alguma forma, sabe? Eu peguei isso pra mim, sou charmosa. E aí foi, né? Eu fui crescendo, fui entendendo cada vez mais sobre beleza. Tentava alisar meu cabelo, cheguei a fazer escova conformal, aquela progressiva, né, que todas as mulheres faziam, as meninas faziam, porque cabelo liso era o mais desejado e tal. Então, eu tinha ali as minhas questões, né, a gente não tá imune a essa lavagem cerebral toda. E aí, eu fui crescendo. Como eu já contei aqui, dos meus 17 até os meus 24, eu namorei, então foi um namoro longo ali, de quase 8 anos. Depois eu fui para um intercâmbio na Irlanda, e aí nessa fase do intercâmbio, assim, eu tive uma conexão muito forte comigo, mas eu comecei a me sentir muito mais confiante, porque eu estava vivendo algo que era muito da minha essência, esse sonho de viajar, e eu viajando sozinha, então eu fui ganhando essa confiança que ajudou muito na minha autoestima, me empoderou muito. Mas assim, nesse período todo, eu não estava me amando ainda, eu achava que eu me amava, né? Porque, na verdade, eu vivia colecionando desilusões amorosas ali, numa busca inconsciente por amar, por ser amada. E aí, quando eu voltei ali nos meus 27 anos, quase um ano que eu estava aqui no Brasil já, eu lembro de uma cena que foi assim, minha mãe me perguntando alguma coisa sobre namoro, sobre relacionamento, sobre, né, eu estava indo em algumas festinhas em Belo Horizonte, minha cidade natal, estava começando a socializar, tipo assim, aquela vida de solteira, assim, de festas e tal, depois de voltar para o Brasil, depois de sair de uma relação que eu já comentei aqui, enfim. Mas aí eu tava indo para mais festas do que eu geralmente ia, e a minha mãe falou assim, aí, alguma coisa sobre relacionamentos que ela perguntou para mim, e aí eu falei assim, mãe, simplesmente eu não preencho os pré-requisitos do que é uma mulher bonita e desejada para esses caras aqui de Belo Horizonte. E aí, quando eu falei aquilo, minha mãe me olhou assim, e eu me escutei também, foi muito. Eu me escutei, eu falei, caramba, eu tô precisando me amar, aprender a me amar.
Eu não tô vendo a minha beleza, eu preciso descobrir qual que é a minha beleza. Sabe quando você se escuta e aí você se assusta? Eu me coloquei bem pra baixo, assim, falei, não, eu não tô no padrão, eu não sou, sei lá, loira, alta, peituda e sabe aquela coisa, tipo, se depreciando. Então, ao me ouvir, eu falei, caramba, eu preciso me reconectar comigo, eu preciso descobrir qual que é a minha beleza. E aí, fazendo uma pausa aí nessa história, né, falando de beleza, tem um livro da Naomi Wolf que se chama O Mito da Beleza, e esse livro é muito interessante para a gente entender como que surgiu assim o conceito de beleza, né? O que que é belo, afinal. E aí, nesse livro, ela fala como que as imagens de beleza sempre foram usadas como uma forma de controle social contra as mulheres. Então, após a Segunda Guerra Mundial ali, o conceito de beleza era um pouco mais flexível, assim, quando as mulheres ainda estavam em casa ali, fazendo tarefas domésticas. Mas aí depois, à medida que as mulheres começaram a lutar por espaços no mercado de trabalho, a partir desses movimentos delas, o conceito de beleza começou, em paralelo, a ficar mais rígido, começou a ser mais explorado nas revistas femininas, na mídia como um todo, mostrando ali certos padrões inatingíveis. Então é curioso que justamente quando as mulheres começam a lutar por espaços no mercado de trabalho, lutar por igualdade, esse padrão começa a ser reforçado, né? Esses padrões inatingíveis. E aí no livro, a Naomi fala muito que além da jornada que a mulher já tinha de cuidar da casa, e aí a jornada de trabalho também, quando ela começou a trabalhar, ela passou então a ocupar o seu tempo, a sua energia com mais uma jornada, uma terceira jornada, que é a jornada de buscar atingir esse padrão, a jornada por estar sempre bela, maravilhosa, a jornada por não envelhecer. E aí, as consequências disso a gente já sabe, né? O quanto a gente passou a cultivar cada vez mais insegurança, o quanto a gente passou a competir umas com as outras e o quanto a gente vai ficando mais fáceis de controlar, né? O quanto isso mantém as coisas do jeito que elas são, o quanto isso é conveniente para manter todo esse sistema. Então, todo esse foco excessivo na busca por manter um padrão de aparência ali, isso afeta a nossa vida por completo, assim, tanto o nosso trabalho, porque em muitos trabalhos a beleza é um problema, né? Quantas vezes a gente já não ouviu, conseguiu tal coisa porque ela é bonita, ela é muito bonita para esse trabalho, ela não deve ser inteligente. Ou às vezes a falta da beleza também é um problema, né, para certas vagas. E não, a pessoa não contratar porque não atende o padrão de beleza. Então, tanto a beleza quanto a falta da beleza acaba sendo um problema muitas vezes. E também o quanto isso não afeta, né, a nossa vida sexual, a nossa vida amorosa. E enfim, não é esse o foco do vídeo, mas só para resumir assim um pouquinho de como que essa beleza começou a ser usada contra nós e a lavagem cerebral que a gente vive aí até hoje. E aí, voltando para minha história, então, para como eu fui aprendendo sobre beleza, sobre autoestima, por muito tempo eu achei que eu precisasse colocar silicone. Quem é millennial aí vai lembrar, né, não só quem é millennial, mas assim, teve uma fase que muitas meninas estavam colocando silicone, né? Muita gente colocou. Eu lembro que, sei lá, nos meus 18 anos, assim, muita gente colocou, a partir dos 18 para cima, assim. E aí, amigas minhas colocaram também, e eu sempre tive pouco seio. E aí, já me perguntaram várias vezes se eu ia colocar ou não. E eu me perguntava, será que eu coloco? Eu pensava que eu deveria colocar, e aí eu comecei a pensar, minha mãe perguntava se eu ia, ela perguntou, você vai querer colocar, filha? Eu acho que ela perguntou porque uma vez eu comentei com ela, e aí eu ficava nessa, refletia sobre, mas eu não tinha certeza, eu não tinha a resposta se eu queria. Eu lembro que era uma coisa que eu pensava às vezes, sabe? E aí era como se fosse natural, você tem pouco seio, coloca silicone, sabe? E aí depois, né, que o tempo passou, assim, aí eu fui crescendo, eu falei, caramba, ainda bem que eu não coloquei. Porque, na verdade, nunca foi uma vontade genuína minha.
Eu simplesmente fui aprendendo que eu deveria colocar, mas como eu sempre achei essa decisão meio estranha, nunca foi uma coisa tão minha, sempre veio de fora, sabe? Foi uma necessidade que veio assim, e aí eu falei, ah, será que eu coloco? Mas, pô, sabe, eu não tinha aquela clareza, então eu não coloquei, ainda bem, porque depois eu vi que, né, depois de muito tempo eu entendi que eu não tinha que colocar, porque não era uma coisa que vinha de dentro de mim. Então, aqui, né, eu não tô falando que eu sou contra as cirurgias e procedimentos estéticos, nem nada disso, né? Mas, assim, é mais sobre a gente entender qual que é a motivação real daquilo, né? Da onde que vem? É uma vontade genuína? Eu realmente quero isso? Eu quero mesmo para mim? Ou eu aprendi a querer porque isso está no padrão? Eu acredito que se eu fizer isso, eu vou ser mais aceita. Então, é difícil ter essa resposta, né? Porque a gente tá muito. Essa lavagem, ela é muito. A gente internaliza muito isso, mas eu acho que a gente tem que buscar esse questionamento, sim, porque se não for uma motivação genuína, vai ser uma busca incansável, né? Porque nunca vai acabar, a gente nunca vai estar dentro de um padrão que, pronto, agora você tá. Sempre vai ter mais coisas, né? E a gente não controla como a gente é visto pelas pessoas. A gente só consegue controlar como que a gente se vê aos pouquinhos, né? Cultivando, criando essa relação, né? Começar a se amar, eu acho que é sempre mais difícil, né? Porque é uma coisa nova. É uma coisa nova. Tudo que é um começo é uma coisa nova. Então, começar a cultivar esse olhar mais amoroso pra gente é muito desafiador. Então, eu acho que a gente tem mais controle sobre como a gente se vê do que como os outros nos veem. Então, isso vale a pena a gente trabalhar. A gente trabalhar essa autoimagem. Agora, tentar entrar, tentar caber nesses moldes, eu acho que é muito perigoso, né? Porque a gente nunca vai estar agradável para os olhos de todos, né? Se você se você engorda, você é criticada, se você emagrece, você é criticada, então a gente nunca vai agradar a todos, né? Mas enfim, aí teve essa questão do silicone, e teve também em relação ao meu cabelo, né? A maior parte da minha vida eu passei fazendo escova. Quando eu era adolescente, eu fiz a escova com formol, que eu falei no começo, a progressiva. Depois eu parei de fazer a progressiva, fiz só algumas 2 vezes, porque eu vi que ficou bem ralinho meu cabelo. Já nunca tive muito volume no cabelo, mas ele ficou mais ralo, e aí eu parei de fazer, mas eu sempre fazia escova. Era, tipo assim, natural pra mim fazer escova. Não existia a possibilidade de eu sair com o cabelo, assim, natural, ondulado, meio encaracolado. E aí, eu simplesmente não conseguia me aceitar com o cabelo encaracolado, sabe? Era como assim, não tem jeito, sabe? Porque aquilo foi tão. Eu aprendi tanto que não era bem visto esse cabelo, que eu nem cogitava essa possibilidade. E aí, quando eu comecei a viver viajando, vivendo viajando ali, carregando um secadorzinho na minha mochila, era pequenininho, mas eu carregava ele. Só que viajando começou a não ser tão prático, sabe? Essa coisa de escovar o cabelo. Eu lembro que quando eu tava na Argentina, tava bastante frio lá e eu não conseguia vencer. Tipo, meu cabelo tava sempre com muito frizz. Eu fazia escova, eu saía na rua, ficava cheio de frizz. E aí tinha dia que eu tava com o Vitor, meu companheiro atual, e aí a gente tinha que sair e a gente tava atrasado e eu tava lá tentando escovar o cabelo com aquele frizz. E aí, tipo assim, eu mesma comecei a questionar o quão prático era isso pro estilo de vida que eu tava tendo. E aí, teve um momento também na Amazônia que tava muito calor, muito úmido, que eu tive que ficar sem escovar meu cabelo. Não tinha como eu escovar o cabelo. E aí foi importante também aqueles dias, porque eu fui vendo meu cabelo encaracolado. Fui, né, na real, lá não tinha espelho, a gente ficou sem espelho lá, mas eu fui convivendo com ele natural, aquilo foi importante pra mim. E uma coisa que foi muito importante também foi, não vou negar, que veio muito essa primeira aceitação mais clara do meu cabelo, como ele realmente era,
veio também através do olhar do outro, através do Vitor, meu companheiro. Ele teve um dia que meu cabelo estava começando, eu lavei, e aí ele secou, eu ia escovar depois, aí ele começou a secar encaracolado, e o Vitor falou assim, deixa o cabelo assim, tá muito mais bonito. E aí eu falei, não vou não, vou escovar, vou escovar, vou escovar. E aí eu escovei. Só que aí teve um dia que eu não escovei, eu acho que eu deixei, porque a gente ia atrasar. Eu falei, vou sair assim hoje. Saí com ele encaracolado. E aí o Vitor ficou falando, é muito mais bonito assim. Aí eu peguei e fiz uma enquete no meu Instagram, brincando. Eu falei, gente, olha meu cabelo de escova e encaracolado. Como que vocês acham que fica mais legal? O Vitor votou no encaracolado. E vocês, o que vocês acham? E aí, a maioria votou também encaracolado. E aí foi muito louco, porque quando ele falou, com aquela convicção de que eu ficava muito mais bonita com meu cabelo natural, quando ele falou aquilo, eu dei um voto de confiança pro meu cabelo. Falei assim, deixa eu ver, deixa eu experimentar aqui, deixa eu fazer. Aí eu deixei, fui deixando às vezes, eu escovava às vezes, mas tinha vezes que eu deixava ele encaracolado. Fui aprendendo a me olhar de outra forma, sabe? Eu fui aprendendo, começou com o olhar dele, né? Então eu precisei de alguém, dele falando, alguém que eu escolhi estar junto, né? Alguém que eu amo, me aceitando como eu sou. Que louco isso, né? Então ele, além de me aceitar como eu sou, ele prefere que eu fique, ele prefere meu cabelo encaracolado. Então aquilo mudou alguma coisa na química do meu cérebro ali e me fez dar um voto de confiança pro meu cabelo como ele realmente era. E aí eu comecei a usar de vez em quando. E aí teve essa viagem da Amazônia, que foi depois disso, na verdade. E aí eu fiquei vários dias sem escovar o cabelo. E fui falando assim, caramba, que liberdade, que delícia não ter que escovar cabelo todos os dias, só lavar e sou assim, sabe? Eu sou assim. E é isso, é o que eu tenho. E aí eu fui me encantando pelo meu cabelo, do jeito que ele é, sabe? Claro que eu tenho questões, né? Assim, eu gostaria de ter o cabelo com muito mais volume. Eu gostaria de ter mais volume no meu cabelo, mas eu sei que não tem como. Eu posso passar uma loção, um minoxidil, uma vitamina ali, alguma coisinha, mas eu sei que não vai mudar muito, porque é minha genética, né? Eu sempre tive pouco cabelo, desde pequena minha mãe passava Jaborandi, porque eu tomava banho e aí parecia que eu era carequinha, de pouco cabelo. Então, eu não tenho muito volume de cabelo, mas é isso que eu tenho. Então, eu acho que é muito também sobre a gente fazer o melhor com o que a gente tem, né? Eu acho que o amor próprio, ele nasce muito de um lugar da aceitação. Olha, isso é o que eu tenho. Então, eu vou com o que eu tenho, vou fazer o melhor com o que eu tenho, eu vou cuidar dele, eu vou explorar ele da melhor forma, mas eu não consigo mudar. A gente consegue melhorar até certo ponto, mas tem uma parte que a gente tem que aceitar, e é isso. Então, eu acho que é muito sobre a gente se questionar, tá? O que é que eu posso melhorar, mas o melhorar para mim, para me satisfazer. Então, o que é que eu posso fazer para eu me sentir melhor com relação a isso, né? Então, às vezes vai coincidir o que eu acho que é melhor para mim com o que é o padrão, né? Então, assim, a nossa vida, de fato, ela fica mais fácil quando a gente tá no padrão de várias formas, né? Mas você escolher até onde você vai ceder, né? Então, por exemplo, eu até o momento escolhi não ceder a cirurgias estéticas, a botox, esse tipo de coisa. Eu ainda me mantenho firme de não ceder, mas eu posso mudar, né? Até o momento eu falei, não, eu não vou, eu vou, é o que eu tenho, vou aceitar, vou navegar aí pela vida, aceitando o que vier, a mudança de tempo, mas depois eu posso pagar a língua e pode ser que em algum momento eu queira fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, eu não faço a minha unha, não me incomoda, eu super aceito isso, não é uma coisa que me incomoda. E tem outras mulheres que não, elas têm que fazer a unha porque elas se sentem melhores, né? Elas são mais bem vistas no trabalho. E tudo bem, eu acho que a gente vai ter que escolher o que é essencial pra gente, onde a gente vai ceder, onde a gente não vai ceder. E assim a gente vai indo. Mas enfim, saindo dessa parte da aparência, que eu acredito que ela é uma coisinha, um pilar só da autoestima, né?
Quando eu falei aquela frase para minha mãe, né, me autodepreciando, e eu vi que eu precisava construir a minha autoestima, eu estava vivendo um processo já, um mergulho no autoconhecimento, né? Eu estava ali perto do meu retorno de Saturno, quem é da astrologia sabe, estava vivendo todo um processo de questionamento, de me reencontrar, assim, de me encontrar, de entender melhor quem eu era. Então, eu me conhecia de uma maneira ainda rasa, sabe? Eu tive sei lá, uma epifania, um encontro muito forte com a minha essência quando eu vivi o intercâmbio. E aí eu voltei desse intercâmbio, eu caí nessa, vamos dizer assim, não foi uma depressão, né? Mas eu caí num processo, uma crise existencial que eu tava vivendo, sabe? Então eu tava muito com vários questionamentos e tal. E aí, nessa época, eu fiquei bastante tempo sozinha, né? Depois de eu estar nessas festinhas, que eu falei que eu estava nessas festinhas, eu vi que eu não estava no padrão. Nessa época aí, depois, eu comecei a ficar mais na minha, assim. Final de semana eu quase não saía, eu tava só trabalhando igual uma louca. E final de semana exausta. E aí eu ficava só fazendo meus cursos de autoconhecimento, lendo livros, fazendo curso de reiki, de energia, de não sei o quê, cristais. Toda aquela coisa quando você desperta, assim. Quem já passou por isso, me conta aqui embaixo. Mas, enfim, aí nesse processo, eu vi que eu não me conhecia muito bem. Estava começando a me conhecer com profundidade, eu me conhecia de forma rasa ainda. E aí eu fui entendendo que o amor próprio, que ele nasce muito do autoconhecimento, da autoaceitação, né, como eu falei, mas também do autoconhecimento, porque pensa comigo, você consegue amar alguém que você não conhece? É muito difícil, né? Tem o amor incondicional que a gente tem, né, pelas pessoas, pela vida, mas você consegue amar uma outra pessoa que você não conhece? Não, então como que você vai se amar de verdade se você não se conhece? Então, nessa fase, eu lembro que eu passei 3 anos ali sem nenhum namoro sério, sem ter nenhum namoro sério, e mais de um ano inteiro sem me relacionar com absolutamente ninguém. Não foi proposital, não foi um isolamento proposital, mas eu estava tão focada nos meus processos ali que eu entendi que o momento era sobre mim, era sobre me entender, era sobre abrir espaço para criar intimidade comigo. Então eu estava nesses estudos mergulhada, estava trabalhando, tinha os amigos do trabalho ali, mas fora isso, era eu comigo tentando me entender. Então, eu ter ficado sozinha foi muito importante para eu criar essa intimidade comigo. Eu não acho que é necessário a gente se isolar de maneira alguma. Eu acho que é muito importante a gente se relacionar com as pessoas, os laços saudáveis também, né? Estar perto de pessoas que a gente ama e que nos nutrem de volta, trocas justas, são muito importantes para a gente também construir nosso amor próprio. Não é isso, mas foi o meu caso ali, assim, eu não estava em nenhum relacionamento, eu fiquei só comigo mesma, depois de viver ali, né, alguns anos ali, 3 anos ali, pulando, sabe, não namoro, mas assim, de casinhos, assim, né, de colecionar desilusões amorosas. Então, eu tava distraída, sem olhar pra mim, sabe? Então, quando eu fiquei sozinha, eu tive que me encarar. Então, eu olhei para as minhas faltas, para as minhas questões, fraquezas, traumas. Eu fui entendendo, caindo a real, de que ninguém ia preencher as minhas faltas, de que só eu poderia, de fato, preencher isso, porque nada, ninguém é garantia. Só a única garantia é que eu vou estar sempre comigo. Então eu passei a aprender a me dar amor, sabe? Eu passei a entender assim, quando tira, né, o outro, né, a validação que vem do outro, né, essa validação externa, o que é que me sobra, né? Quem sou eu quando não tem ninguém? Sabe? Quando não tem ninguém ali para me dar essa validação de volta. Quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? Então, passar tempo sozinha, sair sozinha, viajar sozinha, tudo isso foi me mostrando também quem sou eu quando eu estou sozinha, quando eu não tenho ninguém para agradar, para performar, para atender nenhuma expectativa. Então, eu fui aprendendo a construir
essa relação comigo, que eu sinto que foi muito importante para eu aprender a me amar. E aí, nesse processo de autoconhecimento, foi muito bom, porque eu lembro que ali, pouco antes da pandemia, eu fiz uma mentoria de autoconhecimento também, que foi muito boa, porque eu me reconectei com a minha história, eu me apropriei da minha história. E para mim, gente, a gente se apropriar da nossa história é muito importante para a gente poder se ver diferente, porque a forma como você conta a sua história diz muito sobre como você se vê e como você vê a vida, quais são as lentes que você vê a vida. Então, eu me apropriei da minha história, eu olhei para minha história para ver as minhas vivências, quais são as coisas que eu superei, quais são os momentos ali, quais os valores que me moldaram, quais foram as microtransformações da minha história. Então, olhando para o meu intercâmbio ali, aqueles 2 anos e meio que eu passei fora, o quanto que aquilo foi um momento que eu dei vida à minha essência, e ter vivido aquilo me empoderou muito, então me conectei com aquela parte da minha história também. Então, os desafios que eu vivi, tudo que eu fiz que me superou, que me mostrou a minha força. Então, olhar para tudo isso foi muito importante nesse processo e me apropriar, sabe? Essa é a minha história. Ninguém mais percorreu esse caminho. As coisas que eu aprendi, ninguém vai tirar de mim, sabe? Os valores que eu carrego. Então, entender o que é aquilo que eu tenho que ninguém pode tirar de mim. Isso me empoderou muito, assim, sabe? Olhar para minha coragem, para minha força, para coisas que eu superei. E aí também nesse processo de autoconhecimento, olhar para minha criança interior, né? A gente ouve muito falar da criança interior, tudo mais, mas olhar de um lugar, não desse lugar da criança interior, né, das coisas que ela sofreu e tudo mais, porque isso sim, de fato, a gente tem que olhar sim essas faltas, mas é um olhar de um lugar do entusiasmo daquela criança, da essência daquela criança. Então, muito além de olhar para as dores, olhei sim para as dores, mas assim, entendendo muito que agora existe uma adulta que está à frente e que pode seguir em frente, sabe? Que pode acolher essa criança, mas principalmente eu me reconectei muito com os dons da minha criança. Então, eu estava ali na minha vida adulta ali, não não estava mais escrevendo, que era uma coisa que eu amava fazer na infância. E aí, nesse processo, nesse mergulho, eu me reconectei de novo com a minha escrita. Quando eu era pequena, eu ficava criando historinhas, eu gostava dessa coisa, eu sempre fui mais lúdica, assim, muito expressiva. E aí, nesse processo, eu me reconectei com essa versão minha, mais poética, sabe? Mais sonhadora, e voltei a escrever. Então, eu me apropriei disso. Eu falei, cara, eu sou assim. Eu passei ao me reconectar com essa criança, com esses dons, com o que me dá entusiasmo na vida, eu passei a bancar isso. Eu sou assim. E é assim que eu vejo a vida. E aí, tudo isso, a minha história, a minha forma de ver a vida, né, o meu entusiasmo, tudo isso me compõe e tudo isso me faz única. Então eu parei de abafar partes da minha essência, né, que estavam ali adormecidas. Eu olhei para a minha história desse lugar, né, da jornada do herói, da heroína, né, ver os momentos ali em que eu fui evoluindo. E aí também passei a me desenvolver mais, né? Eu entrei numa fase de muito mergulho, de muito estudo sobre mim, sobre a mente, sobre neurociência, sobre espiritualidade. E aí agora a gente entra num conceito que eu vou falar aqui sobre o amor próprio, do livro da Bell Hooks, que é esse livro maravilhoso, Tudo sobre o Amor. E eu achei muito válido de citar essa definição que ela traz, porque tem muito a ver com isso. Ela fala muito. Deixa eu ler essa parte do livro, página 94, que ela fala o seguinte: usar uma definição prática do amor como as ações que tomamos em favor de nosso crescimento espiritual ou de outrem nos fornece um diagrama para trabalhar a questão do amor próprio. Quando vemos o amor
como uma combinação de confiança, compromisso, cuidado, respeito, conhecimento e responsabilidade, podemos trabalhar para desenvolver essas qualidades. Ou, se elas já forem parte de quem somos, podemos aprender a estendê-las a nós mesmos. Então, aqui ela fala que se a gente entender o amor próprio a partir dessa definição mais prática, que é as ações que a gente toma em favor do nosso próprio crescimento espiritual, quando a gente pega essa definição do amor próprio, a gente consegue ter um diagrama, né, um mapa de como que a gente pode trabalhar as questões do amor próprio. Esse livro ele é maravilhoso e eu vou citar ele em alguns vídeos ainda, de repente quando eu for um vídeo só sobre o amor, mas quem não leu eu recomendo muito, é um dos meus livros favoritos da vida. E ela fala do amor de uma maneira muito ampla, não é só o amor romântico que a gente conhece e cresce escutando. Mas, no geral, assim, ela fala muito que o amor, a gente aprende ele como sendo um sentimento que existe pronto, ele acontece pronto, eu te amo. Mas a gente amaria melhor se a gente entendesse o amor como uma ação. E aí ela fala que o amor é ação, né? Então, se eu falo que amo, mas as minhas ações não transparecem esse amor, é porque tem algo errado aí, né? Então, ela faz esse questionamento ao longo do livro. E, jogando agora para o amor próprio, né? É muito sobre a tarefa diária que eu falei, né? Que o amor próprio é diariamente. Então, é como a gente vai diariamente se cuidar, o quanto a gente vai se nutrir. Não é uma coisa que, já me amo e pronto. Eu tenho que estar sempre ali agindo como alguém que se ama, né? Agindo a favor do meu crescimento espiritual, agindo de maneira que seja amorosa comigo mesma. Então, se eu falo que eu me amo, mas as minhas ações não condizem com isso, tem uma incoerência aí. E aqui nesse capítulo de autoestima, ela vai falando de alguns autores, ela fala do Branden, que ele define a autorresponsabilidade como um terceiro pilar da autoestima, né? Que é a disposição de você assumir a responsabilidade pelas suas ações e a realização dos seus objetivos, pela minha vida e pelo meu bem-estar. Então, no geral, aqui é a gente tomar pra gente essa construção, né? Que sempre esteve na mão dos outros e a gente assumir a responsabilidade com essa definição mais prática do amor próprio, como as ações que eu tomo para o meu crescimento como pessoa, o meu crescimento espiritual, a gente toma pra gente essa construção, né? Claro que, como ela fala aqui, né, que vão sempre existir, né, barreiras por conta de desigualdades e preconceitos, né? Todos esses padrões que a gente vê, mas a gente pode escolher como a gente reage a eles e assumir a responsabilidade. Quer dizer que a gente tem, apesar de todas essas barreiras, a gente pode ter a capacidade de inventar a nossa vida para ampliar o nosso bem-estar ao máximo, né? Então, é muito sobre o que eu posso fazer, né, para construir mais essa minha autoestima, né? O que está no meu controle? Porque do externo a gente não consegue controlar, mas o que está no meu controle? Então, é tomar pra gente esse bastão. Então, nesse meu processo de mergulhar no autoconhecimento, quando eu fui entendendo as minhas partes, que eu não me orgulho muito, as minhas sombras, as minhas questões, eu fui trabalhando também a minha luz, né? Quando você se encara, você começa a entender que você tem as suas questões, mas também tem a sua luz. E aí a gente vai trabalhando nas questões que a gente quer melhorar, mas vai também fortalecendo e potencializando e bancando o que a gente tem, né? Se apropriando do que a gente tem de melhor. Então, eu acho que é aí que começa a ter um amor próprio mais enraizado, sabe? Então, eu fui entendendo que que a beleza vem muito de uma energia que a gente emana, que vem de dentro, assim, né? Então, pensa, você deve conhecer alguém que não atende os padrões de beleza
da sociedade, mas essa pessoa tem um brilho, ela tem uma coisa, assim, que faz ela ser bonita. Então, eu fui entendendo que é isso, né? Aquela energia, aquele borogodó vem desse autoconhecimento, sabe? De uma liberdade, né? De você se conhecer, não se colocar nesse lugar, nesse mundo de fantasias e se só, eu sou maravilhosa, ou olha pro espelho todos os dias, eu sou incrível. Não, isso é muito raso, né? É muito sobre você entender todas as suas fraquezas, tá trabalhando nelas, é, aceitar o que você não pode mudar em você, né, em termos de aparência, fazer o melhor com isso, mas entender as suas forças também, sabe? Tem 3 pilares que são fundamentais, que eu enxergo assim, que dão essa base para o nosso amor próprio. Me fala se vocês concordam, se tiver algum outro pilar que vocês acham importante, me conta aqui nos comentários. Mas eu vejo como o autocuidado, né, que é como eu cuido de mim, então isso no geral, assim, né, quais são os hábitos inegociáveis que eu tenho, que eu sei que vão me elevar, que vão me nutrir, quais são as escolhas conscientes, né, as escolhas que eu faço que me nutrem ou não, então ter esse olhar mais atento para o autocuidado, muito além de skincare, como a gente vê falar aí, né, esse cuidado com a nossa mente, então o cuidado também com a palavra, o que que eu falo sobre mim, como que eu falo de mim, sabe? Quando eu me refiro a mim, como que eu me trato? Eu me critico muito, eu me puno muito, eu me cobro de um jeito, né, como é que eu falo? Com um chicote ali, ou eu me trato bem, né? Sabe, como que é esse diálogo que eu tenho comigo mesmo? O diálogo interno também, né? Quais são os pensamentos que eu tô dando poder? Porque às vezes a gente escolhe nutrir aqueles pensamentos piores que nos colocam para baixo, né? Aqueles pensamentos da síndrome da impostora, de que você não é capaz, você não é suficiente. Então, o poder que eu escolho dar para esses pensamentos e por que não. E por que que eu tô dando o poder para esses pensamentos, para essas vozes críticas, ao invés de dar poder para outros pensamentos que vão me elevar, que vão me nutrir, que vão ajudar a construir uma outra autoestima, que vão fazer aquele papel de recriar a minha autoestima. Então, assim como a gente aprendeu muitas vezes nas nossas experiências, né, a se enxergar às vezes de uma maneira como insuficiente ou não digna do amor, a gente pode também aprender outras coisas. E por que que eu tô só reproduzindo os pensamentos que reforçam tudo que eu aprendi de negativo sobre mim? E por que não eu dar vazão para outros pensamentos? Então, escolher também quais pensamentos nutrir, né? Isso também acho que é uma parte muito importante para esse autocuidado, porque escrever me ajuda muito nesse sentido, né? Falando de ferramentas aqui. Quando vejo que eu tô muito naquela autocrítica, né? Me criticando muito, me achando insuficiente, pensando em desistir de alguma coisa, eu vou lá, começo a escrever, a despejar, deixo, e aí escolho nutrir outros pensamentos. Então, esse cuidado com a palavra, né? Como a gente fala de si, é, como a gente fala dos outros também, porque quando a gente também tá julgando muito o outro, a gente acaba também se prejudicando, né? Porque quando a gente julga muito o outro, a gente acaba tendo mais medo do julgamento e a gente vai se aprisionando ali pelo olhar do outro. E também baixa a nossa frequência, né? Quando você fica só julgando as pessoas, repara que na hora pode dar um prazerzinho inconsciente ali, libera uma dopamina, mas na mesma hora vem uma nuvem negra, assim. Então, esse cuidado com a palavra, né? Não só com aquilo que entra, mas aquilo que sai também. Outra coisa, o autoacolhimento, um segundo pilar, né? Aprender a me acolher, aprender a me amar no meu pior. Porque é muito fácil a gente se amar no nosso melhor, quando a gente tá brilhando, quando a gente tá arrasando, acertando, quando tudo tá maravilhoso. Mas a gente se amar no nosso pior é o real amor próprio. É você aquele clichê que é verdade, né? Você se tratar como você iria tratar uma grande amiga. Então,
quando você erra, como que você se trata? Você só se pune e se condena ou você se acolhe? Então é aquela coisa de você, mesmo no seu erro, você se acolher. E não é se acolher, passar a mão na cabeça e pode continuar errando e você fez merda, mas deixa. Não, não é isso. É você sim. Você você errou, mas você tem valor independente disso. E eu não vou desistir de você, sabe? Eu não vou, tô aqui. Porque quando você faz isso, isso é uma virada de chave muito, muito grande, gente. Isso é assim, para quebra de padrão, foi uma coisa que eu entendi. Porque quando a gente se condena, a gente se critica, ai, você não, nossa, não faz nada certo, é uma burra, e nossa, olha como é que você é, só se criticando, você tá reforçando esse padrão, né? Esse padrão negativo, e aí você tá, né, mandando essa mensagem para o seu inconsciente de que você não se ama. Se você não se ama, você vai continuar naquele padrão autodestrutivo. Agora, se você se acolhe, quer dizer que você se ama. E se você se ama, você vai fazer o esforço de sair daquele padrão. Você vai quebrar o ciclo. Tem até uma frase do Jung que fala: quando eu me aceito, eu me transformo. Então, é a partir da aceitação que vem uma ação, né? Quando a gente aceita as nossas imperfeições, as nossas falhas, a gente consegue tomar uma atitude a partir dela para melhorar, para mudar. Ou para mudar a perspectiva, como a gente enxerga aquilo, né? Enfim. Então, quando a gente aceita, a gente sai do ciclo, sabe? Então, esse acolhimento para mim foi fundamental e é uma coisa que eu trabalho, né, sempre, de tentar me acolher dessa forma. E o outro pilar é a autoexpressão. A autoexpressão, para mim, ela é assim, que quando você se expressa com autenticidade, quando você se expressa sendo fiel a você, que é você impor limites, é você falar o que te magoa, o que não tá certo para você. É você ser fiel aos seus sentimentos e mesmo quando você gosta muito de alguém, você se posicionar quando algo te feriu. Então, essa autoexpressão nas relações, nas situações, sendo fiel a você, protege o seu espaço emocional. E quando você protege o seu espaço emocional, você não está falando, colocando o outro acima de você, né? Porque o que acontece muitas vezes é isso, a gente, para não desagradar o outro, para ser validado, para ser amado e aceito, para não incomodar, a gente anula o que está sentindo, os incômodos, e vai guardando aquilo para não gerar o desconforto no outro, mas aí gera o desconforto na gente mesmo. E isso acaba com a nossa autoestima, né? Porque a gente vai ali, vai gerando um conflito interno dentro da gente. Então, eu acho que exige muito a gente atravessar esses desconfortos para poder ser fiel a quem a gente é. E aí é a gente ser assertiva para poder viver o nosso valor, sabe? O nosso real valor. Para poder colocar uma linha. Olha, aqui tem uma linha. A partir dessa linha, você não pode passar, sabe? Essa assertividade nos faz ter trocas justas, ter relações saudáveis e que nos nutrem. E isso é fundamental para a gente ter autoestima, né? A gente tá com pessoas que estão com a gente por quem a gente é. Não só pelo que a gente faz, pelo quanto a gente é boazinha, pelo quanto a gente agrada o outro. Então, acho que isso é um pilar fundamental, assim. E também a autoexpressão no sentido da gente expressar quem a gente é, assim, né? Bancar as consequências de ser quem a gente é, quebrando expectativas do que as pessoas esperam que a gente seja muitas vezes, né? Bancando a nossa, como eu falei, eu sempre me achei muito, me julgava como alguém muito profunda, porque eu tinha amizades que faziam eu me achar assim, estranha. Nossa, ela é muito profunda, muito filósofa, muito. E aí eu entender que eu estava perto de pessoas que me colocavam para baixo, que eu deveria bancar quem eu sou. E bancando quem eu sou, eu passei a atrair pessoas que
gostam de mim justamente por como eu sou. Então isso muda tudo. E é claro que tudo isso que eu falei aqui não são coisas que a gente vai aprender em um vídeo ou vai fazer terapia e já resolveu e pronto. Não é, como eu falei no começo do vídeo, é para a vida toda, né? A gente tem que estar sempre ali desperto para ver como que eu tô me nutrindo, como que eu me nutri no dia de hoje, como que eu me amei hoje, eu me amei o suficiente hoje? Não, amanhã eu vou me amar mais. E tá desperto, né? Porque vão ter altos e baixos nesse processo. As experiências que a gente vai vivendo, as coisas que a gente passa, podem abalar às vezes, mas quando a gente tá ali cultivando, tá desperta, vai abalando cada vez menos, porque a gente vai aprendendo a nutrir esse amor de uma fonte que vem de dentro, né? E menos do externo. E é claro que não é sobre a gente ser autossuficiente, porque a gente precisa das pessoas, das conexões, isso é fundamental pra gente também, né? A gente ter relações que são saudáveis, como eu falei, também colaboram com o nosso amor próprio, né? Os ambientes que nos aceitam e nos acolhem são curativos, assim, para a gente poder também se ver de outra forma. Mas quanto mais a gente vai cultivando todos esses pilares, mais a gente vai ficando menos refém desse amor que vem da validação, né? É um processo para a vida inteira. E fazendo esse episódio, eu achei esse livro aqui, que eu comprei há um tempo, 2019, numa viagem, e ele tá em inglês, ele tem umas meditações, tem uns exercícios de mindfulness pra gente poder cultivar a presença no dia a dia. E aí tem um exercício aqui que é sobre autoestima. Eu gosto de tirar aleatório, assim, e fazer de vez em quando. E esse que eu fiz, ele é de autoestima. E aí eu achei ele essa semana, eu falei, nossa, acho que é uma boa pra eu levar pro episódio. De repente, alguém queira fazer. E aí esse exercício propõe o seguinte, ele fala para você se sentar confortavelmente aí, né? Então, se você topar fazer agora, vamos fazer juntos, eu vou guiar você. Então, você se senta aí, numa posição confortável, postura ereta, fecha os olhos e se conecta aí com o seu corpo. Vai ser bem rapidinho, eu prometo. Então, faça umas respirações aí. E agora, pense num aspecto físico seu, um aspecto do seu corpo, da sua aparência, que você menos gosta, aquele aspecto que você gosta menos. Todos nós temos algo assim, alguma parte que a gente não gosta tanto. E agora, pense, por que você não gosta dessa parte do seu corpo? Qual que é o incômodo? Qual que é a dificuldade que você tem de aceitar essa parte? Agora, considera essa parte de você e pensa o que essa parte faz numa rotina diária aí, num dia comum. Como que essa parte te nutre, te ajuda, te suporta no seu dia a dia? Qual que é a função dela aí no seu dia a dia? Com que frequência você aprecia essa parte? E o que teria que acontecer para você aprender a gostar dessa parte? Continua com os olhos fechados se você estiver fazendo o exercício. Foca na sua respiração e se permita relaxar. E aí leva a sua atenção para essa parte do seu corpo. E pergunte-se o que você poderia fazer para mudar a sua atitude em relação a essa parte. Para mudar
a maneira como você vê essa parte. Se vier alguma emoção, deixa vir e deixa ir assim como veio, deixa te atravessar, sem resistir. Tenta sentir os seus pés aí no chão, na superfície que você tiver. Tenta sentir os seus pés aí firmes. Faz mais algumas respirações. E terminando aqui, você pode abrir os seus olhos, caso você esteja fazendo o exercício, e você pode anotar, tomar notas aí do que você sentiu, do que veio para você em relação a essa parte do seu corpo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você chegou até aqui, obrigada por estar aqui comigo. Esse é um episódio que eu fiz sem roteiro também. Eu tô tentando me desafiar e fazer sem roteiro. Eu só fiz umas anotaçõezinhas assim no meu caderno para poder lembrar, mas deixei as falas virem naturalmente. É algo que eu tô testando aqui. Mas muito obrigada por estar aqui. Deixa o seu like se você estiver no YouTube, se inscreve se não for inscrito. E no Spotify, se você puder favoritar o episódio, isso me ajuda muito a aparecer para mais pessoas, mais mulheres, para ir crescendo esse espaço aqui. E é isso, obrigada. Até semana que vem.